Todo livro que eu leio, eu faço um resumo breve de cada capítulo, e assim é como eu aprendo, assim é como eu fixo. Quando eu estou com pessoas, tipo hoje, a gente teve um dia hiper proveitoso, um almoço, conversamos muito. Seguramente a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui é anotar no meu celular, eu não trouxe meu caderno, mas anotar todos os pontos chaves da nossa conversa. Certo. E refletir sobre cada um deles, conversando com alguém, no caso com o Maguila, que é meu marido. A gente conversa, trocamos muita Maguila ideia. é o marido, O imagina... Maguila me ajuda nos estudos. Imagina o que o Maguila não fazia na época que ele era pirralho, né, Maguila? Ainda bem que eu não conhecia ele nessa época, né? Não Você é? não tinha Agora, casado. não dá nem pra acreditar que o apelido desse cara é Maguila, né? O cara é Bonzinho, né? bonzinho demais. Ele tem bom coração, ele é bonzinho. Então eu faço isso, aí eu converso. Uma das formas mais eficazes que eu acho, não só pra mim, mas pro ser humano de forma em geral, é não só fazer resumo, o resumo é super eficaz, mas também falar sobre. Porque se você aprende uma coisa, sei lá, você vai num congresso, você escutou o profissional lá, mestre, falar tal coisa sobre uma nova modalidade de exercício. Mas se você não for falar aquilo pra alguém, exteriorizar aquilo, você vai provavelmente esquecer. Se você não pratica e não fala, aquele conhecimento morre, né? Acaba que você não vai se lembrar mais. Então, eu sempre tento falar sobre aquele assunto. Eu sou uma pessoa que às vezes acho que eu sou até chata, porque eu chego, olha o que eu aprendi, deixa eu te contar. Aí eu vou e alugo a pessoa que está do meu lado, mas é uma forma que eu tenho de fixar. Ótimo. Vamos falar um pouco da tua rotina. O que você não deixa de fazer de manhã antes de começar a trabalhar? Como é que é a tua rotina até começar o teu trabalho? Olha, do ponto de vista espiritual, oração. Eu não saio de casa, eu não levanto, eu não faço absolutamente nada antes de agradecer a Deus pelo novo dia. E existem alguns estudos que mostram que, de fato, a oração ativa partes específicas do nosso cérebro que te faz ter um dia melhor. Então, independente de qual seja a crença da pessoa, a oração ela é sempre algo que trabalha positivamente no nosso cérebro. E de manhã eu sempre tenho uma estratégia anti-inflamatória, antioxidante, antes de comer o meu café da manhã. Eu amo café da manhã, minha refeição favorita, mas eu sempre tomo meu shotzinho de cúrcuma, com pimenta, com canela, com gengibre, limão. Isso é uma coisa, tipo, muito minha, e eu preciso fazer isso. É algo que, inclusive, funciona pra mim como um gatilho de motivação. Eu não sei, assim, eu acho que isso é algo, obviamente, a parte do aspecto fisiológico, eu acho que agora é mais um gatilho mental mesmo. Qualquer gatilho ou qualquer estratégia que a gente adote logo nas primeiras horas da manhã, que nos faça sentir mais saudáveis, vai mudar todo o nosso dia. Então, por exemplo, você acorda de manhã morrendo de preguiça, com sono, porque você não é robô, você é um ser humano. Eu assisti seu vídeo, que você demonstra isso, e eu fiquei super feliz de saber que o Joel J também, muitas vezes, tem preguiça. Muitas vezes. E se esforça pra sair da cama, ajusta ali seu foco e tal, vai pra bike e você fala, agora eu me sinto saudável, mudou meu dia. Então, existem estratégias diferentes, né? Se a pessoa falar, mas eu não gosto de andar de bike, não tem problema, acho que você gosta de fazer, é tomar o seu shot de cúrcuma. Tome então, desde que você faça alguma coisa para ativar no seu cérebro essa consciência de que você começou o seu dia bem e não faz o menor sentido você estragar ele. Tá. Então, oração, um chazinho. Um shot de cúrcuma. Um shot. E você faz exercício cedo? Depende do dia. Às Como é que é a tua vezes rotina sim, de às treino? vezes não. Ultimamente eu tenho trabalhado muito, não vou mentir, eu tenho sacrificado algumas horas da academia em prol do meu trabalho. Não que eu ache isso certo, eu acho isso realístico, porque o dia de todo mundo tem 24 horas e para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que sacrificar outra para encaixar. Então, eu tenho treinado menos vezes por semana, por um tempo, obviamente, determinado, não vai ser assim pro resto da vida, mas para concluir projetos que estão acontecendo agora nesse momento. Mas num mundo ideal, seria de 4 a 5 vezes por semana, um treino mais funcional, ainda que eu saiba que todos os treinos são funcionais, mas é o nome que o mercado deu para esse tipo de treino, né? Mais ao ar livre, sem muita carga, um treino intencional. Eu confesso que eu detesto fazer cardio, me esforço, tenho me esforçado no transporte, e eu acho que talvez a minha genética não coopere para isso, né? Porque como eu tenho uma genética que pende mais pro lado de ser mais magra, a gente fica mais preguiçoso de fazer cardio. Entendi. Aí você começa a ter o dia de trabalho, né? Eu falei aqui que, pô, você é uma baita de uma empresária, já está posicionada no mercado há muito tempo. E eu quero saber o seguinte, assim, ó, porque talvez muitas pessoas perguntam como é que você está hoje, ou o que você enxerga para o futuro, e incrível essa pergunta, também é uma coisa super interessante, mas eu gostaria de saber o seguinte: quais foram as coisas que a Bela Falcone fez antes de ser você, e que construiu você, e que muitas pessoas achavam e continuam achando que foi exagero?
Excelente pergunta. As pessoas, de fato, quando me olham assim no passado, eu vou chegar no cerne da sua questão, mas só para fazer uma pequena introdução. Quando as pessoas olham para a Bela na época do fisiculturismo, né, aquele abdômen super trincado, 6% de gordura, que exagero, que coisa louca. Essa pessoa é fora da curva. Essa mulher não tem vida. Naquele momento, aquilo era o meu objetivo de vida, que durou um determinado tempo, assim como você competiu por um determinado tempo da sua vida. E quando eu olho para a Bela do passado, todo o foco, toda a virada de chave que eu tive na minha vida pro fitness, hoje eu aplico em todas as áreas da minha vida. Então, não existe você segmentar o foco. Tipo, eu tenho foco para isso, não tenho para aquilo. O foco, assim como a disciplina, é uma coisa só. Então, se você um dia teve foco para fazer tal coisa, pega esse mesmo foco que foi incrível nessa época da sua vida e bota em outra coisa. Então, eu creio que é por isso que desde antes, talvez, de eu ser fitness, porque eu tive uma história de vida onde meus pais se separaram, eu fiquei sem grana, sempre tive o sonho de estudar fora, queria fazer high school nos Estados Unidos, obviamente não tive grana para fazer, mas eu tinha aquele foco, aquela determinação de estudar fora. E eu fui persistindo até o momento que eu consegui juntar uma graninha que era pouca, mas enfim, o suficiente para me mandar para os Estados Unidos e começar a minha vida. Então eu tive foco para fazer isso, né? Você ter uma mudança de vida te exige foco. E eu pensei, falei, cara, eu tô sedentária, eu tô lascada, os meus marcadores de saúde todos ferrados, colesterol alto, glicemia alta, tudo errado, pedra nos rins. Esteatose hepática, tipo, uma pessoa magra que tinha um metabolismo de uma pessoa doente. Então eu falei, cara, o mesmo foco que eu tive pra chegar aqui nesse país, sem grana, sem conhecer ninguém, eu falava a língua, mas não dominava, como hoje em dia. Se eu tive foco pra fazer isso, eu tenho que ter foco pra virar essa chave e ser uma pessoa mais, né, uma pessoa mais saudável. Então, isso vai acontecer. Então, eu peguei aquele foco. Então, a minha vida, ela acontece nesse sentido, de pegar foco de um lugar, pôr no outro, porque ele existe, ele nunca apagou, ela é uma chama que não se apaga. A gente só não sabe empregar muitas vezes. Então, a virada de chave aconteceu, fui super fitness, às vezes exagerada, mas foi esse exagero que me ensinou exatamente como ter equilíbrio.